Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre parametrização de superfícies e vamos falar também sobre como calcular a área dessas superfícies usando integrais. Bom, para isso então nós vamos aqui apresentar três superfícies que são mais básicas, né? Mas se a gente entender elas, a gente vai conseguir depois entender até as superfícies mais complicadas, tá? Então a gente vai começar falando do cilindro, depois a gente passa para o cone e por fim a esfera, tá? A ideia é a mesma em todas, tá? Bom, então veja o seguinte, aqui a gente já tem a imagem, né? A imagem de uma função que representa então um cilindro. Bom, essa imagem aqui, ela é a imagem da função R, tá? Essa função R, então é uma R de UV, e ela é igual então aqui a saída, né? É como se fosse um vetor, né? Então a função com que a saída são três componentes, a primeira componente é cosseno U, a segunda é seno U, e a terceira é V. Tá? Então, fica bem claro aqui, né, que é uma função que vai de R2, porque está entrando duas variáveis, e vai para R3, né, porque está saindo três componentes, né, que são como se fossem variáveis dependentes. Bom, aqui embaixo, então, eu coloco o domínio dessa função, tá? Então, o nosso U está variando de 0 até 2π, né, aqui não está simbólico, mas aqui é 2π. Aí depois a nossa variávelzinha V, que ela está variando de π meios, que é daqui, né? Então, π meios até π. Aí vocês percebam, então, que essa partinha azul aqui, que está sendo dito ali, é este intervalo aqui no R2, ó, que está em azul. Tá? Isso daqui representa este intervalo aqui. Então, isso daqui está contido dentro do R2. O R2 é todo o plano, certo? Então, a gente está pegando só esse intervalinho aqui. E aí, cada pontinho que a gente pega aqui, a gente joga na função, né? Então entra duas variáveis, entra aqui como se fosse o x e o y, né? Mas na verdade aqui a gente está chamando de u e v. Então entra a componente u, entra a componente v, a gente substitui aqui e a gente tem um pontinho lá aqui no R3. E aí o conjunto de todos os pontinhos aqui, né, que vão para essa função e depois vêm para cá, eles geram aqui o nosso cilindro. Só para vocês verem, ó, eu deixei um ponto aqui separado, ó, que ele vai representar isso, ó. Então eu vou colocar ele aqui dentro, né? E aí vocês vão ver que ele já vai aparecer lá aqui, ó. Ele já vai aparecer aqui no R3, tá? Eu até posso, não sei se eu vou apagar, eu poderia apagar aqui para ver, mas vamos deixar ele aqui. Então só para a gente ver, ó, se eu pegar este pontinho aqui particular, tá? Só para a gente entender, né? Opa, ó, e eu percorrer ele aqui no domínio, vocês percebam então que este ponto aqui tem componentes U e tem componente V. Então a gente pega U e V, substitui aqui, a gente vai ter uma terna ordenada. Então aqui a gente vai descobrir fazendo cosseno U, seno U e V. E esse pontinho que está saindo daqui, ele vem para cá, né? Aqui no R3, tá? E aí eu tô por onde ele passa, eu vou deixando o rastro por onde ele passou, certo? Então olha só, se eu fizer um movimento, né, sem alterar o V, né, que é a altura, né, fizer percorrer só a direção do U, então ele vai gerar aqui como se fosse uma circunferência aqui nessa altura aqui, né, que é a mesma altura que eu tenho aqui, certo? Porque afinal de contas a altura é V. Aí vocês percebem que se eu pegar esse ponto A aqui e subir, ó, ele vai subir aqui e também vai subir lá na imagem, porque a imagem está dizendo que a terceira componente aqui, né, que é o eixo Z, ele é o próprio V. Então essa altura que está aqui é exatamente essa altura que está aqui, ó, tá? E aí então agora a gente faz o ponto A se mover, né, somente, né, na direção do eixo U, e a gente vai ter então de novo mais uma circunferência aqui. Estão me entendendo? E assim a gente vai indo, né? Se a gente pegar outros pontos, ó, se eu pegar agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar aqui no eixo U, eu não vou mover, eu vou deixar ele em cima do π-meios, e vou fazer ele percorrer do eixo V, né, daqui de cima até embaixo. Então vocês vão ver que eu vou ter essa aresta aqui. Tudo bem, gente? E aí agora eu vou passar o ponto aqui, né, meio assim de qualquer jeito, né? Vai ficar meio feio ali o gráfico, né? Vai ficar bem feio, na verdade. Mas vocês podem ver que todos os pontos ficam em cima da superfície, porque, afinal de contas, né, o que está acontecendo é que essa superfície aqui, ela é a imagem dessa função. Então, a gente pega cada ponto daqui, joga, né, na regra e vem para cá. E aqui tem um conjunto de pontos, né, que quando a gente pega todos eles, então a gente gera a superfície.
Vocês observam que esse meu domínio aqui, né, ele é um retângulo, né? E eu posso alterar ele, ó. Por exemplo, eu posso fazer ele começar mais para baixo aqui, ó, e consequentemente a minha imagem aqui vai ser alterada também, né? Então eu posso voltar ele para cá. Eu posso fazer ele aqui para cima também, ó. Eu posso descer ele aqui. Aqui ele vai, tá? Só porque aqui, deixa eu botar a visualização padrão. Parece que ele não foi, né? Mas ó, é só porque aqui ele tá deixando de aparecer, ó. Se eu aumentar mais, ele vem mais, ó. Tudo bem? Vamos voltar aqui, visualização padrão. E se eu pegar, então olha só, aqui eu tenho a variação de π meios até π, né, no eixo V, que neste caso aqui ele simplesmente está dando altura. E nessa parametrização aqui, né, vocês percebem que no x, no y eu tenho cosseno U, seno U. Né, e para quem já estudou um pouquinho os casos de R2, né, a gente sabe que essa parametrização cosseno-seno dão circunferências, né? Então vocês percebem que aqui ó, no U eu estou variando de 0 até 2π. Por isso que ele está dando uma volta completa. Vocês podem ver que se eu pegasse aqui, por exemplo, se eu andar só de 0 a π, ó, se eu andar de 0 a π, eu vou ter só a metade. Agora eu tirei. Vamos fazer de novo. Se eu fazer de 0 a π, ó, sair do π e cheguei no 0. Eu vou ter só a metade. E de fato, ó, se eu pegar e colocar só a metade aqui, terei só a metade mesmo. Tá certo? Então, eu posso tanto fazer para cá, quanto para cá. Certo? E vocês percebem que se eu passar de 2π, ele vai sobrepor. Ó. Ele vai sobrepor a imagem. Tá me entendendo? Deixa eu botar esse pontinho aqui para baixo para não atrapalhar. Bem, então, geralmente, quando a gente vai fazer um cilindro, a gente faz essa variação só de 0 a 2π. Tá certo? Bom, aí vocês percebem o seguinte, ó. Aqui, então, na construção do cilindro, né? Eu tenho aqui o meu cosseno U, seno U, ele está gerando ele que está gerando essas circunferências aqui, né? Vocês podem ver aqui, ó, aqui não está marcado, né? Mas aqui a gente tem o raio 1. Se eu colocasse aqui na frente, por exemplo, ó, só para a gente entender, ó, π meios, vou botar π meios aqui e vou pôr um π meios aqui no de baixo. Ó, então agora eu vou ter um cilindro, né, de raio π meios. Ó. Tá me entendendo? Porque eu troquei aqui, antes era 1, daí tinha raio 1, agora eu vou ter π meios, agora o cilindro tem raio π meios. Agora vocês percebem o seguinte, ó. O que acontece se eu vir aqui no lugar do raio e colocar algo que está variando, por exemplo, o V. Certo? Então agora olha só, a minha altura é V e o raio dessas circunferências também é V. Ó. O que está acontecendo aqui na imagem? Né? Talvez vocês não estejam reconhecendo essa superfície aqui, ó, mas é só porque normalmente ela é apresentada assim, né? Aqui nós temos o nosso cone. O cone ele é muito parecido, né? A parametrização dele é muito parecida com a do cilindro, né? A diferença fica aqui, ó, porque o raio aqui ele não é mais constante, né? Então ele é variável. A propósito, a gente pode até, eu nem tinha me lembrado disso, né? No início do vídeo eu falei que nós falaríamos aqui sobre o cilindro, o cone e a esfera, mas deixa eu fazer aqui uma observação, que se a gente colocar a altura no lugar do V, a gente colocar V ao quadrado, então a gente vai ter aqui um paraboloide. Ó. Vou diminuir um pouquinho aqui a altura dele. Ó. A gente vai ter um paraboloide. Vamos fazer assim, ó, vai ficar legal. Padrão, vou fazer assim, ó, para enquadrar. Aqui, ó, nosso paraboloide. Certo? Quando a gente faz a altura aqui, o Z, né, com o V quadrado. Aí vocês podem estar perguntando, tá, mas como é que a gente faz, né, para entender, né? Mas vocês percebem o seguinte, ó, na matemática a gente tem algumas superfícies que são assim, padrão, que são as que a gente estuda. Então eu posso citar aqui, acho que posso dizer que são as mais conhecidas: cilindro, cone, paraboloide, que a gente está fazendo agora, e também tem a esfera. Deixa eu voltar aqui e, bom, e aí uma vez que a gente estuda essas, né, a gente começa a entender as mais complicadas, tá? E essas aqui a gente faz assim, né? Para entender elas, a gente olha a equação, alguém diz para nós a equação, como eu estou fazendo com vocês agora, e a gente começa a tentar entender, né? Por que elas são assim, né? E a ideia é tentar entender esse movimento aqui dos pontos, ó, gente. Se a gente conseguir entender isso daqui, ó, esse movimento aqui,
Aí então, provavelmente a gente não vai se enrolar aí com qualquer superfície, né? Porque se a gente entender o movimento dos pontos, a gente consegue entender, né, com maior facilidade, né, como são formadas as superfícies, e aí começa a ficar tudo mais simples, tá? Antes de eu ir para a esfera, deixa eu só falar para vocês uma coisa que eu me esqueci, e aí eu vou falar usando o cilindro, que ele é mais simples de entender. Então vamos voltar aqui para o cilindro rapidamente, e vou colocar ele até aqui assim, ó. Vamos colocar de menos π até π, que é o que a gente iniciou. Vou botar aqui a visualização padrão novamente. Aí tá ótimo. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, neste caso aqui, ó, vocês percebem o seguinte, ó, x e y tem o seno e o cosseno. Tá? Então eu tenho circunferências sendo geradas nos eixos x e y. E a altura é o v, tudo bem? Então a altura é o v. Se eu vir aqui, ó, e trocar o seno de u por v, por v, e aqui onde é z eu colocar o seno de u, então eu de novo eu vou ter um cilindro, só que agora ele vai estar sendo, né, formado, né, os cilindros eles vão estar sendo formados pelos eixos x e z, ó. X aqui e z aqui, certo? E aí vai sobrar pro nosso y ser a altura, que nem tá aqui, ó, y igual a altura. E isso é a mesma coisa para as outras, né, gente? Ó, se eu colocar aqui y ao quadrado, deixa eu fazer aqui para vocês verem direitinho. Ah, eu queria fazer, não era isso que eu queria fazer isso aqui, ó. O paraboloide, ó. Ó, paraboloide é a mesma coisa, ó. Eu posso fazer um paraboloide na direção do eixo y. Para isso, basta que eu coloque esse cara que eu vou chamar de altura, tá? Esse v quadrado aqui que está dando altura, então no y. Se eu vir aqui e então tirasse esse v quadrado, vamos fazer assim, ó, vamos pôr no x agora. Vamos pôr aqui v quadrado no x, e aqui nós colocamos então v cosseno u. Ó, nós temos aqui o cosseno x, o paraboloide, né, com a altura sobre o eixo x. Tá certo, gente? Bom, agora vamos ver então como é que fica a esfera, né? Aqui eu coloquei tudo errado. Vamos colocar este cara aqui, vem para cá. Este cara aqui, v cosseno u. E aqui vamos colocar um v, assim, ó. Tá, então aqui nós temos um cone, né? E para fazer uma esfera também existe mais de uma parametrização para a gente utilizar. Mas aqui eu geralmente utilizo essa daqui, ó. A gente vai colocar aqui no raio, né? Antes, vocês percebem que a gente tem um cone, né? Então a gente tinha aqui que eu penso como se o raio então é v, né? O raio ele está variando. Então agora para a esfera eu vou colocar, em vez de v, eu vou colocar seno v. Seno v. Essa é só uma forma que eu faço para eu me lembrar, tá? Então eu vou colocar aqui no lugar do raio, tanto no x quanto no y, né? Que são os que estão gerando as circunferências. Eu vou colocar o raio como sendo então o seno de v. Vou colocar aqui seno, vou colocar igual, tá? E aqui na altura eu coloco o cosseno v. E aí vocês vão ver que a gente já vai ter uma esfera aqui. Ela ainda não está completa porque eu não fiz a variação correta. Mas agora já tem. E eu posso colocar ela assim, ó, só para ela subir. Eu posso colocar assim, ó, mais um, para subir, ficar mais bonitinho. E aí nós já vamos ter aqui a nossa esfera prontinha. Aqui, ó. Tá certo, gente? E aí nós temos aqui a nossa variação da esfera. Se a gente percorrer aqui, ó, peguei o pontinho A aqui no domínio, tá? Eu vou fazer ele percorrer aqui sobre o nosso domínio, só para vocês verem o que está acontecendo. Então aqui, se eu subir um pouquinho, ele vai gerando circunferências, ó. É como se eu tivesse um monte de fatias, né, de circunferências, né? E quando eu junto tudo, então ele dá a esfera. Tá? Ó, vou fazer mais um agora só no outro sentido aqui para vocês verem. Ó. Vou parar aqui no π. Ó, se eu andar daqui para cá, ele vem para cá assim. Certo? E assim a gente vai juntando todos os pontos aqui do domínio. A gente passa pela função, gera um ponto da imagem. Quando a gente gerar toda a imagem, então aqui a gente está gerando uma superfície, que neste caso aqui é uma esfera. Tá certo, pessoal? Vocês podem perceber aqui, ó, que se eu diminuir aqui o domínio, também vai diminuir a imagem lá.
certo? E a gente pode ter aqui um pedacinho de esfera, né? Pode abrir ela também assim, se quiser. Tá certo, gente? Então agora, a partir disso, né, a gente vai dar um salto aqui e vamos ver como é que a gente faz para calcular a área, né, e superfícies como essa daqui. Tá legal, gente? Um abraço a todos. Bom, pessoal, então agora a gente vai tentar entender geometricamente o que está acontecendo quando eu tento calcular a área de uma superfície parametrizada. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui, por exemplo, nesse cilindro que está aqui na janela de visualização 3D, é que eu estou me referindo à casca do cilindro, essa parte lateral. Esse cilindro ele não tem base nem tampa, ele está aberto. E esse cilindro aqui que a gente está enxergando, a parametrização que nós vamos utilizar para descrever essa superfície é essa que está aqui em cima, R de UV, cosseno U, seno U, V. E o domínio que nós estamos utilizando para poder fazer esta imagem que a gente está enxergando aqui da superfície está aqui embaixo. Eu estou fazendo a variável U variar entre 0 e 2π, lembrando que isso acontece para dar uma volta completa aqui, e a altura do meu cilindro está de 0 a π. Isso eu posso modificar, por exemplo, se eu não desejo fazer uma volta completa, eu posso abrir um pouquinho aqui, e aí então eu tenho um pedaço de cilindro, da superfície do cilindro, que não é o cilindro inteiro, né? Mas quando eu deixo aqui até o 2π, eu fecho meu cilindro. A altura, então, se eu diminuir, vai ficar um cilindro um pouquinho menor, e se eu aumentar, fica um cilindro maior. Então, a princípio, a gente vai manter de 0 a 2π e de 0 a π aqui. Bom, e qual é o próximo passo? A ideia que a gente vai utilizar para determinar qual é a área dessa superfície cilíndrica é, de alguma forma, aproximar por áreas de paralelogramos. Então, a nossa ideia vai ser mais ou menos isso aqui. Eu vou abrir um pouquinho o cilindro para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui dentro. Quanto mais paralelogramos eu conseguir inserir na superfície do meu cilindro, mais próxima à área da casca do cilindro vai estar da soma das áreas desses paralelogramos que a gente está enxergando aqui, certo? Então, tudo que a gente vai fazer agora é com o objetivo de determinar esses paralelogramos e poder, de alguma forma, calcular a área de cada um deles. Então, vou ocultar aqui e vou devolver para 2π o domínio aqui do meu cilindro, certo? Bom, então, para isso, eu vou começar determinando alguns pontos do domínio, tá? Esses que vocês estão enxergando aqui. Esses pontos do domínio, quando eu escolher cada um deles, ele tem uma coordenada U e uma coordenada V. Ao substituir aqui na regra dessa parametrização que a gente está enxergando aqui em cima, eu vou ter um ponto na imagem. Então, os pontos na superfície que são originados por esses pontinhos que a gente marcou no domínio estão indicados aqui na superfície laranja. Então, podem ver que tem uns pontinhos aqui marcados. Cada um deles é a imagem de um dos respectivos pontinhos que estão aqui no domínio. Da mesma forma, se eu partir esse domínio em retângulos, tá? Para cada uma dessas retas, então se eu percorrer para um certo V fixo, aqui o V igual a π-meios, quando eu percorro essa linha aqui, deixando o V igual a π-meios, se eu for aqui em cima, significa que eu vou ter um círculo na altura π-meios. E da mesma forma, se eu manter algum U fixo e deixar percorrer o V, eu vou ter uma das linhas verticais aqui, porque fica as duas primeiras coordenadas fixas e a segunda varia. Então, para cada uma dessas retas que eu fiz a partição aqui do domínio, eu vou encontrar uma curva na imagem. Então, está aqui indicado, eu vou abrir um pouquinho para a gente conseguir ver melhor o que aconteceu quando eu calculo as imagens dessas retas que estão desenhadas no domínio. Então, agora já temos uma pequena previsão, assim, de como a gente vai obter esses paralelogramos que eu falei no início, né? Então, como que eu vou... Para caracterizar bem esses paralelogramos, é preciso determinar quem são as suas arestas. E as arestas que a gente vai escolher são os segmentos, né, que unem esses dois pontos consecutivos. Então, a base do paralelogramo vai ser a aresta que une dois pontos consecutivos aqui, e a altura aqui vai ser essa aresta que liga esses dois pontos, tá? Então, para isso, eu vou falar
desses vetores aqui, que são os vetores que estão indicados como ponto final menos ponto inicial, né? Vamos girar aqui, talvez fique mais fácil para ver. Então, esses vetores aqui, eles indicam a aresta que se refere a U aqui no domínio, né? Então, a imagem desse ponto pela parametrização menos a imagem obtida desse ponto aqui pela parametrização. Da mesma forma, para as arestas aqui verticais, né? Eu vou escolher esses outros vetorzinhos que estão em verde aqui, né? Então, eles são obtidos da mesma forma. É a imagem da R escolho um ponto aqui, né? Então, a imagem do ponto final menos a imagem do ponto inicial. Com esses vetores, a gente já consegue determinar a área dos paralelogramos. Para isso, a gente precisa recorrer lá na geometria analítica, né? Sabemos que se a gente calcular o produto vetorial desses dois vetores aqui, a gente encontra a área do paralelogramo que tem arestas laterais dadas por esses dois vetores, né? Por outro lado, além disso, né, a área do paralelogramo que eu obtenho quando eu calculo o produto vetorial desses dois vetores coincide com o comprimento do vetor ortogonal a esses dois vetores que eu calculei aí, né? Então, se eu fizer o produto vetorial desses dois vetores aqui, eu vou encontrar um vetor cujo comprimento mede exatamente a área desse paralelogramo que eu obtenho aqui. Então, vamos girar um pouquinho mais para cá, talvez para a gente... Vou abrir um pouco mais aqui do domínio para poder enxergar. Então, por exemplo, vamos olhar para esse aqui, tá? Esse aqui, se eu fizer o produto vetorial deste com este, a regra segue aquela ideia da regra da mão direita, né? Se eu coloco os meus dedos da minha mão direita abertos nessa direção azul e fechar a minha mão em direção ao vetor verde, o meu polegar aponta na direção desse vetor vermelho. Então, o comprimento desse vetor vai coincidir com a área do paralelogramo que eu consegui obter fazendo esse produto vetorial. Quanto mais eu vou ocultar aqui os vetores ortogonais para não poluir muito, mas observem que quanto mais vezes eu subdividir aqui o meu paralelogramo, o meu domínio, desculpa, eu vou ocultar os vetores só para a gente enxergar melhor, mais próximo a área da superfície do cilindro vai estar da soma das áreas de todos esses paralelogramos. Então, a gente vai voltar aqui para os meus vetores e vou diminuir um pouquinho aqui para a gente poder enxergar um pouco melhor o que eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos deixar assim, certo? Então, qual é a ideia? Calcular a área desses paralelogramos. Certo, mas eu ainda não disse, então, qual é exatamente o comprimento deste vetor azul e qual é o comprimento deste vetor verde em função dessa parametrização. Porque já que eu quero calcular a área, eu quero efetuar esses cálculos, né? Então, eu peço para vocês acompanharem comigo aqui uma parte que está aqui no nosso material, tá? Lá na apostila de cálculo vetorial. Então, notem que esse pontinho aqui é um dos vértices lá que eu vou utilizar para o meu paralelogramo. Tá? O que a gente fez foi calcular ponto final menos ponto inicial na direção de U, né? E ponto final menos ponto inicial na direção de V. Então, quando eu fiz isso na direção de U, eu andei na coordenada U, né? E quando eu fiz isso na direção de V, lá no domínio, eu andei na direção V. Então, por isso que aqui aumentou o V na coordenada final e aqui aumentou o U na coordenada final, final menos inicial. E quando eu vejo essa subtração de vetores, isso me remete à definição de derivada parcial em relação a U e em relação a V. Nós sabemos que a derivada parcial em relação a U é essa expressão aqui, por definição. E a derivada em relação a V é essa outra expressão aqui. Então, notem que aqui no numerador eu tenho exatamente a descrição desse vetor que a gente usou lá para calcular as arestas, né, do meu paralelogramo. Então, na verdade, a definição é quando eu fizer a distância entre o ponto final e o ponto inicial ficar cada vez menor, né? Então, se eu não fizer isso, oculta parte do limite. Então, eu tenho que isso é aproximadamente esse quociente.
Então, por outro lado, se eu multiplicar aqui pela derivada, né, a subtração aqui que a gente está enxergando no numerador passa a ser igual ao produto dessa por essa, que é o que está aqui embaixo. Então, significa que esse vetor aqui, que dá uma das arestas do meu paralelogramo, ele tem mais ou menos esse valor aqui. E o outro tem mais ou menos este outro valor aqui. Esse delta UI e delta VJ é o comprimento, vou voltar para o nosso arquivo. Essa distância aqui é o delta UI e essa distância aqui é o delta VJ, tá? Então, para cada um dos retangulinhos do domínio, eu sei calcular quanto é o delta UI e o delta VJ. E as derivadas parciais eu também sei calcular porque a gente conhece a parametrização da superfície que está aqui em cima, tá? Então, nós temos uma situação como essa que está aqui. Quando eu for calcular o produto vetorial, eu vou calcular a derivada em relação a U multiplicada pelo delta U, produto vetorial com a derivada disso multiplicado pelo delta V. Ao calcular esse valor absoluto, né, eu tenho exatamente a área do paralelogramo. Como esse delta UI e delta VJ são escalares, né, eu posso retirar desse produto vetorial e depois multiplicar pelo valor. E eu sei que eles são positivos, porque eles são exatamente esse comprimento aqui dos retangulinhos, comprimento e altura dos retangulinhos do domínio. Então, esse valor aqui seria a área de cada um dos paralelogramos que eu obtenho aqui na imagem. Então, a área da superfície vai ser somar a área de todos esses paralelogramos. Então, a ideia que eu tenho é a seguinte: eu vou fazer o produto vetorial lá e vou somar todas as áreas. Aqui faltou o valor absoluto, né? Então, quando eu somar tudo isso, o que eu obtenho aqui é o valor da integral que representa a área dessa superfície. Tá? Então, notem que aqui ficou 12,77, né, o valor da área aproximado com essa subdivisão aqui. Quanto mais subdivisões eu for fazer, né, mais próximo do valor da área real, né, dessa superfície eu vou obter. Tá? Então, eu vou só ocultar aqui os vetores para a gente enxergar um pouco melhor o que está acontecendo aqui. Então, girando aqui, a gente pode ver que praticamente, né, com essas 13 subdivisões em U e 11 em V, eu já tenho muito próximo, né, da a imagem que eu enxergo pela parametrização com a imagem que eu estou visualizando dos paralelogramozinhos construídos a partir dessa subdivisão, né? Então, o que a gente pode fazer ainda para tentar enxergar outras situações, né? Aqui eu vou fechar o cilindro até o 2π para a gente obter, né? Então, essa ideia que a gente está vendo aqui, ela vale tanto para superfícies laterais assim fechadas, como é o caso do cilindro, como para pedaços dele, né? Então, o que eu preciso conhecer para poder fazer esse cálculo? Eu tenho que saber qual é a parametrização da superfície que eu estou observando, a variação de U e V. Notem que aqui nessa integral eu vou do menor U até o maior U, menor V até o maior V, tá? Aqui essa escrita du, dv, ela acontece porque nesse domínio eu tenho uma região retangular, né? Então, nós sabemos que quando a região do domínio é retangular, a variação de U e de V é de número até número. Então, pode ser du, dv ou dv, du, dependendo da ordem que eu desejar escrever aqui. Se eu tiver uma superfície com o domínio mais geral, pode acontecer daqui, né, a minha parametrização, eu ter que usar um outro sistema de coordenadas ou observar que essa escolha aqui da ordem du, dv, ela vai depender do formato também do domínio. Então, uma outra superfície que eu posso tentar enxergar aqui para a gente ver como fica a imagem seria da esfera, né? Então, cosseno seno V, seno V e cosseno V. Ficou muito bom aqui, deixa eu diminuir um pouco para a gente enxergar melhor.
Então, tá aqui a minha esfera. Essa é uma esfera de raio 1. Pode ver aqui, né? A variação aqui de 0 a 2π e de 0 a π o V e de 0 a 2π o U. E aí, quando eu fizer essa minha subdivisão aqui de curvas, deixa eu tirar essa. Se eu fizer a subdivisão de curvas no domínio, tenho a subdivisão aqui na imagem e também vou ter os meus paralelogramos. Eu vou abrir aqui um pouco para a gente poder enxergar melhor o que está acontecendo. Então, aqui eu vou aproximar a área da esfera pela área desses paralelogramozinhos que a gente consegue inserir dentro. Tá bem, pessoal? Então, a ideia de calcular a área da superfície é essa. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.